Situação 3. Nós vimos na situação 1, 0 graus e 180. Situação 2, 90 graus. Agora, nós iremos ver as situações que não serão nem 0 graus, nem 90 e nem 180 graus. Então, como é que ocorrerá? Vejamos agora uma situação em que o ângulo θ entre o vetor velocidade e o vetor indução magnética é diferente dos casos anteriores. Nessa situação, para facilitar a análise, vamos decompor a velocidade em duas componentes, Vx e Vy, conforme mostra o esquema a seguir. Podemos observar um esquema com uma velocidade v, que ela faz um ângulo θ com um campo magnético. Esta velocidade terá uma componente vertical e uma componente horizontal. Então, nós iremos analisar suas componentes, ok? Ao analisarmos Vx, nós iremos observar aqui basicamente como se fosse um triângulo. Se eu pegasse esse V e passasse ele aqui para cima, nós teremos a representação de um triângulo Vx. E aqui nós temos um ângulo θ. Ao analisarmos as funções trigonométricas, nós temos que cosseno de θ ele é igual a cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Qual é o cateto adjacente desse triângulo aqui que eu observo? O cateto adjacente é Vy. Então, ao substituir, eu terei que, na verdade, Vy dividido pela hipotenusa, qual é a hipotenusa, o lado maior do triângulo, V, é igual a cosseno. Minha componente vai ser Vy, então vou ter que isolar. Para isolar ela, eu passo o que está dividindo para o outro lado, multiplicando. Então, eu tenho que Vy ele vai ser igual a velocidade v vezes o cosseno do ângulo entre eles. Então, se eu quero encontrar o valor da componente Vy, terei que utilizar esta relação. Como é que eu faço para encontrar a relação de Vx? Irei utilizar a outra propriedade trigonométrica, que nos diz o quê? Que nos diz que seno de θ é igual a cateto oposto pela hipotenusa. Qual é o nosso cateto oposto? Nós temos que o cateto oposto, qual é o cateto oposto ao ângulo θ? Vx. Então nós temos que seno de θ, ou posso aqui modificar, vou fazer diferente. Vou isolar, vou modificar as igualdades, trocar de lado. Então tenho que cateto oposto ele é Vx, hipotenusa é igual a V, e isso é igual a seno de θ. Se eu quero encontrar o valor de Vx, eu passo o que está dividindo para o outro lado, multiplicando. Ao analisarmos dessa maneira, eu tenho que a componente Vx ela será igual a V vezes seno de θ. Então, ao analisarmos individualmente as componentes, nós teremos que uma componente vai estar no sentido, na mesma direção do vetor indução magnética. Então, nós podemos concluir que para a componente Vy, a força magnética será nula, e para a componente Vx, nós temos que a força magnética será máxima. Então, a velocidade V é decomposta em duas componentes. Uma componente Vx perpendicular ao campo magnético, o que significa que ela vai ter valor máximo para ela. E Vy paralela ao campo magnético, significa que ela vai ter a mesma direção. Em consequência disso, força magnética nula. Então, por meio do esquema mostrado ao lado, que vimos a sua condição logo acima, como é que nós podemos encontrar as suas componentes, obtém-se os modos das duas componentes da velocidade. Como nós vimos, Vx é igual a V vezes seno do ângulo entre os vetores, vetor indução magnética e velocidade, e Vy é igual ao vetor módulo de V vezes o valor do cosseno entre os dois vetores, do ângulo entre os dois vetores.